Olá, caríssimos alunos, caríssimos não alunos, recém-inscritos no canal, visitantes de primeira viagem, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, se você já me conhece, também já conhece o nosso projeto, a nossa didática, seja bem-vindo. Se você ainda não me conhece, esse é o seu primeiro vídeo. Eu vou me apresentar. Antes de mais nada, eu me chamo Gleice Alves, eu sou advogada já há 16 anos e aí desde 2014, né? Então há 12 anos eu trabalho com holding familiar, com planejamento patrimonial e sucessório, né? E ao longo dessa jornada já tive a oportunidade de me deparar com diversas situações e diversas mudanças legislativas envolvendo o holding, e daí surgiu esse meu propósito de trazer para vocês conteúdo, mais especificamente conteúdo agora nesse momento relacionado com a reforma tributária e as principais alterações no âmbito de holding familiar. Então, se esse é seu primeiro vídeo, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso canal. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva. Antes de entrar no tema específico, né, de hoje, eu queria falar para você que nós estamos disponibilizando o material relativo a esse vídeo. Então, se você tiver interesse em baixar um material com toda a explicação do tema que vai ser tratado aqui, você clica no link que está aqui abaixo na descrição, que a minha equipe vai passar para você um material, um PDF aí com toda a transcrição dessa nossa explicação, para que você tenha aí um material de consulta rápida com você aí para os seus apontamentos, para as suas consultas, para o seu trabalho diário, ok? Bom, gente, mas vamos lá. Ontem eu estava dando aula, né? E eu vi que teve uma pergunta que se repetiu muito, né, ao longo da aula. E isso me chamou a atenção. Então, o vídeo de hoje não era sobre isso. Mas acabou que eu disse, não, eu acho que se tem muito aluno perguntando é porque essa dúvida deve ser geral. Então, eu resolvi gravar um vídeo sobre esse tema, que é se teremos ou não anterioridade tributária em relação à eficácia da Lei Complementar 227 de 2026, que é proveniente do nosso, né, queridíssimo e aguardadíssimo PLP 108, ok? Bom, gente, vamos lá. Primeiro a gente tem que começar do começo, né? Então, se você já era inscrito aqui no canal, se você já era aluno, você viu que no ano passado a gente trabalhou muito, mas muito fortemente essa questão do PLP 108, fizemos quase que um reality show aí de todas as modificações, as alterações, né, toda a tramitação do PLP 108, né, que a gente viu que deu um arranque aí no final do ano, então ele ficou meio que tímido, umas alteraçõezinhas tímidas ali, saiu da Câmara, foi para o Senado, ficou adormecido no Senado, e quando foi ali em setembro ele deu um sprint, né, e aí a gente teve muita coisa que tratamos, que discutimos no final do ano passado, né? E houve também uma corrida muito grande das pessoas, né? Tanto dos profissionais, mas principalmente dos clientes, tipo assim, meu Deus do céu, eu não tinha me ligado que tinha uma reforma tributária. Meu Deus do céu, eu preciso fazer minha holding, preciso correr, né? E foi aquela corrida contra o tempo, a gente correndo, tentando solucionar tudo, mas fato é que fechamos o ano de 2025 sem publicação, desculpe, sem sanção do PLP 108, né? A época ainda PLP 108. E aí eu me lembro que a época eu dizia muito para os alunos, gente, não tem a menor chance, isso vai acontecer nas primeiras semanas de janeiro de 2026, essa sanção vai sair, né? Com alguns vetos, né? Mas sairá. Por que que eu dizia isso com tanta propriedade? Porque o PLP 108, ele regulamentava, né? Agora a Lei Complementar 227, regulamentava também o Comitê Gestor de IBS-CBS, né?
E a reforma tributária começou a valer, a bola está correndo aí em campo a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, o comitê gestor tinha que estar com a sua lei regulamentadora aprovada e sancionada. Perfeito? Não havia possibilidade de essa sanção passar de janeiro, como de fato aconteceu. Ok? Então, ali na primeira quinzena de janeiro, houve a sanção do PLP 108, que se transformou aí na nossa lei complementar 227 de 2026. E como eu já vinha falando nos 2 vídeos anteriores, né, o PLP 108, ele, quando se transformou em lei complementar 227, já no início de 2026, ele é uma lei complementar de norma geral em matéria tributária, em matéria de ITCMD, ok? Então, ele se tornou aí a respectiva norma geral de ITCMD, lei complementar, e também alterou dispositivos do Código Tributário Nacional para que o Código Tributário Nacional, os dispositivos ali do artigo 35 até 38 do CTN, se tornassem, então, a respectiva lei complementar de norma geral do ITBI. Entendidos até aqui? Então, se esse é o primeiro vídeo, olha os 2 vídeos anteriores, eu explico isso melhor do ponto de vista tributário, certo? Mas até agora estamos bem, ok? E aí, gente, vamos lá. Dentre inúmeras alterações que tivemos, tanto para ITBI quanto para ITCMD, ITCMD, logicamente, alterações muito profundas, porque foi construída uma nova, foi redigida uma nova lei complementar de norma geral para exclusiva para o ITCMD, né? E no caso do ITBI, a gente teve adequação do CTN, mas fato é que nós tivemos alterações profundas na base de cálculo de ambos os impostos, ok? Ontem eu estava falando sobre isso com os alunos. O que mudou efetivamente não foi a base de cálculo em si para esses impostos, tanto ITCMD quanto ITBI. O que mudou efetivamente foi a sistemática de apuração do valor de mercado, tanto para bens submetidos, né, relacionados a fatos geradores de TCMD, quanto para bens relacionados a fatos geradores de ITBI. Ok? Então, e aí começaram a surgir, né, 2 questionamentos que, gente, tem gente, antes de dizer a verdade, né? Eu preciso lhe dizer que a verdade vos libertará. Certo? Esse é o primeiro ponto. A verdade vos libertará. Tá? Então, não fuja da verdade. O segundo ponto é: eu vi muita inverdade na internet esses dias falando sobre isso, mas muita, muita. Gente, e muita gente boa. Isso é o que dói. Isso é o que dói, né? Você vê gente boa falando coisas, digamos assim, eu não diria inverdades, né? Não é isso, mas assim, trazendo conteúdo tecnicamente incorreto, ok? Sobre esse tema que nós vamos tratar agora. Quais foram as 2 perguntas de base na aula que eu estava dando ontem para os alunos e que aí eu vou vir aqui gravar um vídeo para vocês falando sobre isso? A primeira dúvida de base foi: Gleice, agora, com a Lei Complementar 226, desculpe, 227 de 26, né? As legislações estaduais, no caso de ITCMD, e municipais, no caso de ITBI, vão ter que alterar suas leis locais, no caso de ITCMD no âmbito estadual, no caso de ITBI no âmbito municipal, para que a lei complementar tenha vigência naquela localidade, município no que tange a ITBI, estado no que tange a ITCMD? Primeira pergunta. Então, a lei local precisa ser modificada para só então essa lei complementar que está vigente ter eficácia no que tange a ITBI e ITCD? Entenderam aqui? Então, a primeira pergunta é sobre regulamentação.
Regulamentação. Há necessidade de regulamentação adicional local? Aí vem a segunda pergunta. Tem anterioridade tributária? Certo? Vou começar pela primeira pergunta. Há necessidade de, haveria necessidade de uma regulamentação? Haveria necessidade de o ente local? Eu tô olhando aqui a tela porque eu estou abrindo os dispositivos legais. Estou abrindo a Constituição aqui para vocês. Mas haveria necessidade de o ente local ele ter que alterar a sua legislação para só então ter aplicação aí a lei complementar? Bom, gente, para responder essa pergunta, a gente precisa entender aqui um outro aspecto, que é de como funciona o nosso sistema tributário nacional, certo? Então, o nosso sistema tributário nacional, ele é formado de maneira assim muito simplista, eu vou trazer aqui da forma mais didática possível para você entender, porque eu sei que o tributário é o calo de muita gente. Mas o nosso sistema tributário nacional, ele começa com a Constituição Federal, como quase tudo dentro do nosso sistema normativo, né? Mas ele começa com a Constituição Federal, trazendo à Constituição as competências tributárias, as espécies tributárias, as imunidades tributárias e os princípios constitucionais tributários. Então, a base do sistema tributário nacional está na Constituição Federal. Perfeito? Vamos lá. Depois disso, a gente tem as leis complementares de norma geral em matéria tributária. Essas leis complementares, elas são leis federais, de eficácia nacional, e elas servem como norte para que, primeiro, regulamentar o que já está trazido pela Constituição, detalhar os elementos constitutivos do fato gerador e outras matérias, a gente vai ver aqui, vou já falar sobre isso com vocês, tá? E servir de norte na bússola para que as leis instituidoras dos tributos possam olhar para a lei complementar e dizer: opa, eu tenho aqui a receita do bolo antes de criar esse imposto ou essa taxa, essa contribuição aqui no âmbito da minha competência, seja ela municipal, estadual, distrital ou federal. Vamos trazer para o nosso mundo. A gente tem lá a Constituição Federal, por exemplo, dizendo que compete aos estados instituírem impostos sobre a transmissão não onerosa de quaisquer bens ou direitos decorrentes de causa morte ou doações, o ITCMD, ok? Então a gente tem lá a Constituição Federal trazendo a espécie tributária, o ITCMD, e a competência, e o mesmo reflexo lá com o ITBI. E aí a gente tem a nossa Lei Complementar de Norma Geral. É o segundo diploma normativo que vai fechar esse grande quebra-cabeça do nosso sistema tributário nacional. No caso de TCMD, a gente tem o que agora? Lei Complementar 227, antigo PLP 108. E no caso do ITBI, Código Tributário Nacional. Até aí tudo bem. Depois a gente tem as leis instituidoras, no caso do ITCMD, as leis estaduais, e no caso do ITBI, as leis municipais. Essas leis instituidoras, elas têm que dar olhar para quem? Na hora de fazer a sua lei local. No caso do ITCMD, Lei Complementar 227. No caso do ITBI, CTN. Beleza. Só que veja bem, a Lei Complementar 227 foi sancionada agora, janeiro de 2026. E o ITCMD já existe nos estados desde quando? Da Constituição de 88. Perfeito? E aí, como é que fica esse cenário? Então, vamos entender aqui. Bom, o artigo 24 da Constituição Federal, ele define a
competência legislativa dos diversos entes da federação, tá? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para poder facilitar para ler para vocês aqui, certo? Vamos lá. Compete à União, Estados, Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1, direito tributário. Ok? O que é que isto significa? Que todos os entes da federação podem legislar sobre direito tributário e ter sua legislação específica para atender necessidades o quê? Locais. Ok? E aí, vamos lá. No âmbito da legislação concorrente, compete à União, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, ok? Normas gerais, no caso do nosso queridíssimo sistema tributário nacional, normas gerais em matéria tributária, beleza? Aí, para fechar essa figura, a gente tem o artigo 146 da Constituição, que diz o seguinte: caberá à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente, veja bem, gente, é especialmente, mas não somente, ok? Especialmente sobre, e aí vem a linha A, definição de tributos e suas espécies, bem como a relação em relação aos expostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B, obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência de tributos. Ok? Então, gente, perceba, caberá a uma norma geral de matéria tributária, que é de competência da União, que tem uma natureza de lei complementar e que tem eficácia em âmbito nacional, tratar sobre os fatos geradores, bases de cálculos, contribuintes, obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência. De quê? De todos os tributos. Ok? E aí entra uma outra questão, que foi o que eu falei. Tá, mas o ITCMD sempre existiu. E a Lei Complementar 227 surgiu agora. E agora, Houston? Como ficamos? Vamos lá. Primeira coisa. O ITCMD sempre teve norma geral em matéria tributária, certo? Sempre teve. E que norma geral era essa? O CTN. Ah, Gleice, mas o CTN era péssimo. Ah, mas o CTN era horrível. Ah, mas o CTN não tratava especificamente de uma série de questões envolvendo tanto ITBI quanto ITCMD, eu sei disso. Mas uma coisa é eu dizer que a lei existia e era horrível, outra coisa é eu dizer que ela não existia. Então, até então, quem fazia essas vezes, ainda que de forma, digamos assim, insuficiente, né, era o nosso Código Tributário Nacional, que agora foi corrigido, digamos assim, foi atualizado, foi adequado pela Lei Complementar 227 para servir única e exclusivamente a um senhor, que é o ITBI. E o ITCMD vai ser tratado pela própria Lei Complementar 227, que vem com a roupagem de norma geral em matéria tributária. E aí, respondendo a essa pergunta, tá, Gleice, mas já existiam as normas gerais. Desculpe, já existia uma norma geral que era o ITCMD, que era péssimo, e já existiam as leis ordinárias estaduais. O PLP 108 só virou lei complementar agora. E então, como é que ficamos? Vamos lá. Vou continuar lendo o artigo 24 da Constituição, que diz o seguinte: compete à União, Estados, DF, legislar concorrentemente sobre direito tributário. E aí vem. Parágrafo 1º. No âmbito de legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, que no caso de norma geral em matéria tributária tem que ser lei complementar, artigo 146 da Constituição. Vamos lá. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, primeira coisa, a norma geral em matéria tributária, ela vem para dar o norte, mas ela não vai conseguir alcançar muitas vezes todas as peculiaridades locais. Então, ok, eu tenho uma norma geral em matéria tributária que ela precisa ser o quê? Atendida. Os estados precisam, no âmbito local, se espelhar nessa norma geral para fazer uma adequação à legislação o quê? Estadual.
Perfeito? Mas isso não retira dos estados a sua competência suplementar de prever, através de legislação ordinária, aquilo que atende às suas peculiaridades, o quê? Locais. Quer ver um exemplo? Progressividade de alíquotas. A gente viu que a progressividade de alíquotas agora é obrigatória pela emenda constitucional 132, mas veja bem, os estados podem prever 8 faixas. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. Ok? Mas tem estado, por exemplo, como o Distrito Federal, que pode prever 3, 4, 5 e 6. Você pode ter estado, por exemplo, que só vai prever 2, 4 e 8. Ok? Então, isso não retira a autonomia dos estados de legislarem dentro do âmbito local. Beleza? Vamos lá. Parágrafo terceiro. Inexistindo lei federal sobre norma geral, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Esse parágrafo terceiro era o que muita gente defendia para que cada estado tivesse efetivamente sua legislação aí de TCMD e que ela não fosse, digamos assim, muito uniforme em âmbito nacional, certo? Eu discordo no seguinte sentido. O CTN sempre fez as vezes de norma geral, de dois impostos, né? Do ITCMD e do ITBI, tá? Era absolutamente, digamos assim, ineficaz nesse projeto, né, de fazer, às vezes, de uma norma geral em matéria tributária para esses impostos, mas existia, ok? E aí entra a questão, bom, ele existia, mas era completamente ineficiente, não tratava de todos os pontos, aí entra o parágrafo segundo, olha, mas os estados podem suplementar aquilo que a norma geral for omissa ou não atender ali aos critérios locais. Beleza até aqui? Então, até então vínhamos nesse compasso. Com o advento da Lei Complementar 227, a gente entra no parágrafo 4º, que é o seguinte: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Beleza? Então, primeira coisa, suspende a eficácia. Por que suspende a eficácia? Porque uma norma geral, uma lei complementar de competência da União e de caráter nacional não pode revogar uma lei ordinária estadual ou uma lei ordinária municipal. Perfeito até aqui? Então, são tipos legislativos completamente diferentes, competências diferentes, com objetos diferentes, matérias que são tratadas de forma completamente diferente. Ok? Então, uma não tem uma relação de revogação em relação à outra. Por isso que a norma geral em matéria tributária, nesse caso, suspende a eficácia. E por que essa suspensão de eficácia? Olha, porque quem tem que prevalecer sou eu, meus queridos. A lei complementar aqui sou eu. A norma geral sou eu. O norte da bússola sou eu. Então, se enquanto eu não estava aqui, você fez algo diferente, tudo bem. Eu não estava aqui mesmo, mas agora que eu estou reinando absoluta, sinto muito, você vai se recolher ali, você vai pegar o seu banquinho, vai sentar ali no canto, porque você vai ficar aí esperando uma outra alteração legislativa. A sua eficácia está suspensa, certo? E suspende a eficácia somente no que for o quê? Contrário. Beleza até aqui? E aí entra essa questão. Gleice, precisa de uma ampla regulamentação da legislação local, no caso do ITCMD, da Lei Ordinária Estadual de ITCMD, ou no caso do ITBI, da Lei Ordinária Municipal de ITBI de cada município, para replicar o que está sendo dito na Lei Complementar 227? A resposta é não. Não há essa necessidade. Ok? Entendido aqui? Então, vai prevalecer. Vou entrar depois no âmbito da anterioridade. Entenda a primeira técnica legislativa, ok? Porque se você entender isso, a anterioridade vai sair fácil para você entender. Então, primeira coisa, não há necessidade de ampla regulamentação local. Só haverá necessidade de regulamentação
na legislação ordinária local, naquilo em que a própria lei complementar remeter, naquilo que ela trouxer a necessidade expressamente de regulamentação pelo ente o quê? Local. Exemplo disso que eu estava falando ontem. Processo administrativo e fiscal municipal para a reavaliação de imóveis, no caso da reavaliação da base de cálculo do ITBI, quando o contribuinte não concordar com o valor da tabela. Qual deve ser o procedimento administrativo que o contribuinte vai ter que fazer uso? A própria lei complementar diz que será nos moldes do definido na legislação municipal local. Então, nesse caso, por exemplo, a lei municipal, ela pode prever isso já no âmbito do próprio processo administrativo fiscal municipal, ou ela pode trazer uma lei trazendo um novo procedimento só para isso agora. Entendeu? Mas não há a necessidade que as legislações, no caso, as leis municipais ou estaduais, elas obrigatoriamente tenham que ser alteradas para incorporar o que está dito lá na lei complementar. Bom, dito isso, eu espero que você esteja assim, ó, com o celular na mão, deixando de seguir meia dúzia de pessoas que estão falando asneira nas redes sociais, dizendo: ah, tá tranquilo, tranquilíssimo fazer rolo em 2026, porque os estados vão ter que alterar as leis deles, isso vai demorar, ou porque o município vai ter que alterar a legislação municipal. Enquanto isso, nada se aplica. Acabei de provar para vocês que é um solamento gigante. Então, cuidado com quem está vendendo essas histórias, porque vocês acabaram de ver que não há a necessidade em relação a uma adequação global da lei ordinária estadual ou municipal em ter que repetir o que está lá na lei complementar 227. Porque se foi contrário, suspende a eficácia da lei local. E aí, qual é o nosso dever de casa? Qual é o nosso dever de casa? A gente conseguir casar e fazer uma análise o quê? Pontual. A Lei Complementar 227 alterou o quê em relação à legislação, por exemplo, de TCMD no Distrito Federal? Entenderam a lógica? A gente vai ter que fazer agora essa análise de direito comparado entre as duas leis, do mesmo jeito municipal. O que foi que a Lei Complementar 227 alterou no ITBI em relação à lei distrital, aqui, por exemplo, do Distrito Federal, no âmbito do ITBI. Porque naquilo que for contrário, já vai prevalecer a redação da lei complementar 227. Não há necessidade de regulamentação local. Beleza até aqui? Ok? Pronto. Entendida essa questão legislativa, ok? Vamos agora para a segunda pergunta que imperou na aula. Gleice, me diga aqui. Tem anterioridade? Sim ou não? No nosso caso aqui, como a lei complementar foi sancionada no início de janeiro, a gente nem precisaria falar de anterioridade nonagesimal, porque ela não vai se aplicar, né? A gente teria que trabalhar aí a anterioridade de exercício, né? Que eu também vi muita gente falando isso nas redes sociais, gente. Dizendo assim, olha, vai ter anterioridade, tá? Não vai aplicar nada esse ano. Então, ó, só lamento, segue o baile, vamos fazer holding aí a valor do patrimônio líquido em São Paulo, porque não vai alterar nada, porque além de precisar os entes locais terem que se adequar à legislação, já vimos que isso não é verdade, mas é o que está sendo dito. Isso, na pior das hipóteses, só pode se aplicar a partir do ano que vem, porque tem anterioridade, nada se aplicará no ano de 2026, só a partir de 1º de janeiro de 2027. Vamos saber se isso é verdade. Vamos lá. Gente, a anterioridade, ok?
Eu separei aqui os dispositivos, deixa eu ver se eu consigo achar. Certo? Vamos lá. A anterioridade, achei. O princípio da anterioridade, nós temos dois princípios da anterioridade, tá? Ela se subdivide em anterioridade nonagesimal e anterioridade de exercício, né? A anterioridade nonagesimal, aquela que o imposto não pode ser criado, uma vez criado ou aumentado, ele não pode ser exigido com menos de 90 dias, temos exceção, né? E também não pode ser exigido no mesmo exercício em que ele foi criado ou majorado, salvo exceções, ok? Então, o princípio da anterioridade tributária, ele tem como principal objetivo trazer previsibilidade para o contribuinte, ok? Para que o contribuinte ele não seja surpreendido do dia para a noite com uma nova exação, ok? E aí vamos lá. Vamos aonde está escrito, que eu gosto de mostrar de onde eu estou tirando as coisas, né? Vamos lá. Artigo 150 da Constituição Federal. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, ele decorre do princípio da legalidade. Então, primeiro tem que ter o quê? A lei. E aí, vamos lá. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, a lei não o quê? Retroagirá. Aí agora eu tenho que olhar quando é que ela vai se aplicar. A linha A já foi, vamos para B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Gente, a anterioridade nonagesimal, ela só se aplica, salvo as exceções, né, a cada uma delas, mas ela só se aplica, ela tem uma maior relevância quando o imposto é criado ou majorado nos últimos dias do ano, para que haja pelo menos 90 dias, né? Ou do contribuinte se ajustar, ou para a gente entrar com a liminar, né? A gente, os advogados, né? Ou para a gente entrar com a liminar aí, né? Dizendo que não é para cobrar, enfim, né? Mas fato é que tem que ter pelo menos 90 dias, né? Entre esses dois, entre o aumento, a criação e a efetiva cobrança, tá? E isso só se aplica para finais de exercício. Por quê? Porque a anterioridade clássica é a anterioridade o quê? Anual. É aquela em que o imposto não será cobrado no mesmo ano em que ele foi aumentado ou criado. Então, sempre será para o exercício seguinte. Mas quando isso acontecia nos últimos dias do ano, exemplo, 28 de dezembro, em tese eu atendi a anterioridade de exercício, 1º de janeiro eu já posso exigir, e aí vem a anterioridade nonagesimal para dizer não, você tem que jogar para no mínimo 90 dias para frente, ok? Então, no nosso caso da Lei Complementar 227, a gente não precisa olhar para a nonagesimal, tá? Não precisaria olhar para a nonagesimal, entendendo que como ela só foi sancionada no início de janeiro, a gente só teria que olhar para a anterioridade de exercício, beleza? E aí, gente, vamos entender aqui o cenário. Veja bem, o princípio da anterioridade, ele se aplica para instituição ou majoração de tributos, ok? Primeira coisa para você dizer claramente, objetivamente, se você tem ou não o princípio da anterioridade tributária aqui, é você entender o seguinte. Deixa eu voltar aqui para a gente, né? Que eu estava aqui lendo a Constituição, vou voltar aqui para a gente. Primeira coisa que você tem que entender é, vamos lá, a Lei Complementar 227, ela não tem de cara um caráter nem de criação de imposto novo, não tem. Nada foi criado ali. E nem de majoração, ok? Guarde isso na sua mente. Então, quando você olha para ela, você diz assim, cara, peraí, realmente. TCMD já existia, TBI já existia. IBS-CBS não foi criado pela Lei Complementar 227. Realmente, no primeiro momento, criação de imposto novo não teve, né? De tributo novo não teve.
tá? E majoração? Bom, como é que se majora imposto? Aumentando a alíquota ou aumentando base. Beleza? Nem aumentou a alíquota, nem aumentou base. Pelo menos no primeiro momento, não. Então você olha e diz assim, cara, realmente, não teve aumento, não. As alíquotas não passaram de X para 2x. E agora? E agora, Houston? E agora, Houston? Como que fica isso? Então, em princípio, também não tem anterioridade, perfeito? Onde é que entra a discussão aqui pantanosa? Na verdade, o que a Lei Complementar 227 trouxe, tanto para ITBI como para ITCMD, foi uma nova sistemática de apuração da base de cálculo. Porque as bases em si não mudaram. Beleza? As bases em si não mudaram. Agora, a nova sistemática de apuração pode ter gerado indiretamente um aumento da base. Essa é a discussão, essa é a pedra de toque dessa questão. Certo? E aí, gente, perceba a discussão se vai ter ou não que respeitar o princípio da anterioridade tributária no que tange a ITBI e TCMD está numa resposta que não é uniforme. Por quê? Porque eu tenho que fazer a comparação entre os critérios novos trazidos pela Lei Complementar 227 e o que já tinha na legislação local que eu estou comparando, para saber se o novo está aumentando o velho. Exemplo prático: Distrito Federal. Para empresas administradoras de imóveis próprios, o critério da legislação do Distrito Federal era exatamente igual o critério da legislação da Lei Complementar 227, exceto pelo Fundo de Comércio, que aí sim vai precisar ter o quê? Regulamentação estadual. Ok? Mas como não tem, do ponto de vista do que já temos hoje, do prato do dia, do cardápio, não mudou nada. Então, no DF, por exemplo, a discussão de anterioridade tributária para ITCMD no Distrito Federal é morta. Ela é morta. Por quê? Porque nada foi mudado. Ok? Agora, se eu olho o novo critério, por exemplo, e comparo com São Paulo, já muda absurdamente o cenário, porque lá eu tinha claramente patrimônio líquido contábil, né? Pelo menos era o que defendíamos, era o que o Tribunal de Justiça de São Paulo chancelava em relação à legislação do Estado de São Paulo, era isso que tínhamos na mesa, né? E agora veio um novo critério de avaliação que aumentou significativamente a base de cálculo. Em São Paulo vale a briga da anterioridade. Do mesmo jeito, ITBI. ITBI no Distrito Federal, o Distrito Federal já usava tabela. Então, nada mudou em relação ao uso da tabela no Distrito Federal, ao critério de avaliação de base de cálculo do ITBI. Então, aqui não vale anterioridade. Então, gente, perceba. Quando as pessoas dizem assim, tem princípio de anterioridade, não pode alterar nada, talvez você esteja vendendo para o cliente uma briga que nasce perdida. Essa briga pode nascer perdida, ok? Então, cuidado com isso, cuidado com essas respostas prontas, né? Respostas rasas, respostas sem análise. E aí, deixa eu pegar aqui o plug, porque ele vai já arriar. Pronto, deu certo. Pronto, deu certo. Então, gente, entendeu? E aí, explicar isso para o seu cliente é o que pode fazer a diferença entre você fechar um contrato ou não. Porque você, na hora que você coloca isso na mesa para ele, ele vai sentir que você entende do que está falando e talvez o outro não. Perfeito? Então, gente, cuidado. A partir de agora, quando você ouvir o pessoal dizendo tem princípio de anterioridade,
faça essa ressalva. Opa, essa anterioridade não é automática, não. Eu preciso olhar e fazer uma comparação. Tem ou não tem anterioridade em relação a quê? Qual é a legislação estadual que eu tô, ou municipal que eu estou comparando com a Lei Complementar 227? Teve majoração? O novo critério trazido pela Lei 227 altera o critério anterior, trazendo aumento de base de cálculo? Se sim, a gente pode brigar. Mas se não, como é o caso do Distrito Federal, essa discussão nasceu perdida. Ok? Bom, meus amigos, esse era o tema do vídeo de hoje, desmistificando, né, esses sonhadores de internet, né, que querem vender sonho, né? Eu costumo dizer que são vendedores de sonho, que, né, se não se aplica na prática, se aquilo não existe no mundo real, é um sonho, né? E trazendo para vocês aí o conhecimento puro e real sobre essa questão. Bom, se você gostou desse conteúdo, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você quiser ter acesso ao material referente a essa live, é só você clicar no link aqui abaixo. A minha equipe vai enviar para você o material referente a essa aula de hoje, ok? Meus amigos, era esse o objetivo do vídeo, trazer esclarecimento. Espero que eu tenha ajudado. Nos vemos nos nossos próximos vídeos, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau.